Olá, na temática de hoje nós abordaremos um assunto em que as pessoas que acompanhavam a Jesus achavam um pouco polêmico tais situações em que o Senhor agia. E tomaremos como base o livro de João, capítulo 7, especificamente o versículo 38 e o 39. Onde se diz: e no último dia, o dia da festa, levanta-se Jesus e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva saltarão do seu ventre. Esse fato se desenvolve quando o Senhor, sendo perseguido, e os seus irmãos, eles dão aviso de que ele fuja, convida-o para uma festa e o Senhor não vai. Mas os seus irmãos vão à festa e após Jesus ir ao templo e ensinar, ele vai à festa, mas para não causar muita polêmica, ele vai às escondidas. Ele fica por ali meio que neutro da situação, mas participa da festa. A Bíblia nos diz que no último dia, quando todos os convidados estavam fartos, estavam cheios, comeram e beberam tudo aquilo que a festa proporcionava. Mas levanta-se Jesus no último dia, no momento final, e lança um convite para os convidados que haviam bebido, que haviam comido, mas o convite é lançado: quem tem sede, venha a mim e beba. Como as pessoas que acabaram de beber, que acabaram de comer, que acabaram de se esbanjar naquilo que tinha na festa, estariam com sede? Evidentemente, era uma contradição, mas do que Jesus falava era de algo maior. O Senhor falava do Espírito Santo que havia de receber aqueles que nele crescem. Porém, quando Jesus lança este convite na festa, ele dá uma ênfase para aqueles ouvintes no que diz respeito à sua pessoa. Não simplesmente naquilo que ele oferecia ou que ele estava oferecendo. Quem tem sede, venha a mim e beba. Mas na imposição de que quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva saltarão do seu ventre. E é nesse ponto que eu quero, neste momento, contigo meditar. Porque as pessoas, de um modo geral, tendem a dizer que crê em Jesus. Crê à sua maneira, crê ao seu modo, crê de acordo com aquilo que uma religião fala, mas o mestre é enfático em afirmar: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Os fariseus, de um modo geral, os judeus, muitas vezes inquiriram e tentaram contradizer o Senhor Jesus. Mas toda feita, ele disse
Vocês buscam nas Escrituras algo para saciar. Vocês buscam nas Escrituras porque creem que nela vocês acharão a vida eterna. Mas nela está escrito a respeito de mim. Nela está registrado tudo aquilo que comigo sucederá. Talvez você tenha ou crê em Jesus conforme o seu bel prazer, conforme os historiadores, conforme a sua vontade, conforme aquilo que você imagina, aquilo que você pensa. Você quer um Jesus que você mesmo descreveu, que você mesmo alinhou ao seu pensamento como que deveria ser o seu Jesus. Ou talvez você crê em um Jesus que ouviu os outros falarem, que ouviu uma religião falar, que ouviu um padre, um pastor, um bispo, um rabino, de uma certa forma ouviu alguém falar. Mas é este Jesus que se apresenta neste texto bíblico? Meu amigo, eu te convido a verificar as Escrituras, porque as Escrituras é quem tem a verdade sobre o Cristo vivo, sobre o Redentor que veio à terra para morrer e resgatar-me do pecado, resgatar-me para a justiça de Deus. Ele derramou o seu sangue inocente, morreu, mas tem novidade. Ao terceiro dia, ressurgiu. Ele ressuscitou e foi triunfado, foi glorificado. O versículo 39 desse texto diz que ainda o Espírito Santo não havia sido dado, porque Jesus, o Cristo, não havia sido glorificado. E esta situação, este momento de glorificação do Cristo acontece exatamente na sua ressurreição, quando ele sobe ao Pai e ele é glorificado. Como as Escrituras previa, o nome dado sobre todo o nome, da qual todo joelho se dobrará. E Cristo se levanta e se apresenta aos apóstolos e diz: agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, este será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus, mais uma vez, ele dá ênfase no seu ordenamento, no seu mandado, e diz aos discípulos que antes que acontecesse isso, eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse cheio do poder, recebesse a água que ele estava prometendo, o Espírito Santo, poder, virtude, para que com ousadia aqueles discípulos fossem e contassem as boas novas com autoridade, com conhecimento de causa, porque o Espírito que nele estavam, agora o Espírito de poder, os fortaleceria e os ajudaria nesta batalha de ir ser testemunha e testemunha com eficácia. Portanto, você precisa conhecer o Jesus da qual as Escrituras, ou do qual as Escrituras falam. Não de quem eu falo, ou de como qualquer pessoa fala, mas como está escrito. Ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Portanto, é necessário averiguar, verificar as Escrituras, como está escrito acerca de Jesus. E este Jesus
verdadeiro, que é, e ele mesmo disse, porque os discípulos estavam meio que perdidos e questionaram a ele para onde ele iria ou como fariam as coisas. Jesus lhes respondeu dizendo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Então, o caminho para chegar a Jesus, o conhecimento de Jesus que você pode ter é através das Escrituras. Portanto, eu te aconselho neste dia a pegar a sua Bíblia, pegar este livro que talvez esteja empoeirado, que talvez esteja guardado na estante, até por baixo de outros livros, mas que você abra este livro, leia e vai entender, compreender o que Jesus tem para a sua vida.